Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 22. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Parágrafo 2º. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, o artigo 22 aqui, ele trata sobre a questão da interpretação de normas sobre gestão pública, especificando aqui a ideia da primazia da realidade. Ou seja, quando algum juiz ou alguém que for julgar e interpretar normas sobre gestão pública, né, eles devem considerar as dificuldades, as questões que são obstáculos para a realização de determinadas exigências políticas públicas, né? Então, isso deve ser levado em consideração para que possa aí existir uma maior justiça quanto a esses administradores, né? Então, a ideia aqui é conter essas decisões judiciais que extrapolarem e não conseguirem compreender a realidade de cada município, de cada órgão público, né? Tendo em vista que existem obstáculos materiais quanto ao gestor, né? E ainda as exigências políticas e até mesmo o seu cargo exigem determinadas compreensões, né? Então essa é a ideia, o que pode se dizer aqui, a ideia do obstáculo, né? E dificuldades reais do gestor, né? Elas devem ser levadas em consideração nessa interpretação dessas normas da gestão pública através disso, né? Muitas pessoas têm citado, né, as dificuldades e obstáculos materiais, tempo, né, orçamento e até mesmo falta de pessoal, né? Por exemplo, em uma decisão se exige aí algo que primeiramente aquela gestão não era possível de se realizar, tendo em vista que falta elementos suficientes para que possa ser concretizada, né? Tendo em vista, por exemplo, falta pessoal, falta material para ser realizado algum tipo de decisão. Isso deve ser levado em consideração, né? São as dificuldades mais frequentes, né, que são reportadas pela imprensa, né, em relação à administração pública em todo o país, né? Por exemplo, falta de verbas, o tempo é escasso para planejar e executar determinada ação, falta de pessoal, a baixa qualidade de recursos humanos disponíveis, a deficiência material de determinado escritório, a infraestrutura que falta, né, para o mínimo de trabalho. Então há essa dificuldade, então, que deve ser levada em consideração, né? Mas também há outra dificuldade, né, a chamada dificuldade jurídica, né, que é a dificuldade de interpretar a legislação relevante para entender o que ela determina, veda ou possibilita. Essa dificuldade não é negligenciável, ela decorre da complexidade da legislação e às vezes ela é intricada, né, cheia de detalhes, às vezes continente demais, né, de termos com alto grau de indeterminação. Então é uma tradição jurídico brasileira, talvez, né? Então esses termos são utilizados corriqueiramente de forma tão maleável e tão livre que, a rigor, qualquer determinação textual expressa da lei ela pode ser afastada pela suposta incidência desses princípios abstratos, né, como a moralidade, a dignidade da pessoa humana. Então aqui o artigo ele visa justamente garantir isso, né, de trazer aí regras mais específicas para a proteção da administração pública diante de decisões judiciais que são bastante amplas e que não visam os interesses aqui dos administradores, né? Então a administração pública tem essa proteção dada aqui através aqui do artigo 22, sendo que deve ser levada em consideração a realidade para implicar aí determinados tipos de controle, né? Temos o parágrafo primeiro que diz: em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão consideradas circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado ao agente
a ação da gente. Então, deve ser levado em consideração então as consequências práticas, né? Da mesma forma que o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro falam sobre as consequências práticas que devem ser observadas também nas decisões sobre regularidade de um determinado ato, um determinado contrato, ajuste ou processo, também deve ser levada em consideração essas consequências práticas, né, limitado ou condicionado à ação da agente. Então, é bem específico aqui esse artigo 22 nesse parágrafo, né? Temos o parágrafo 2º que diz: na aplicação de sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Aqui se tratando quanto a sanções administrativas, sanções no âmbito judicial ou no âmbito da controladoria, né? Ou seja, se for aplicar uma multa, por exemplo, a um município, essa multa tem que obedecer esse princípio da razoabilidade aqui, né? No sentido de que deve-se observar as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes do agente e especificamente a gravidade da infração cometida, né? Não é possível aplicar uma multa que seja desproporcional a algo que foi pequeno, né? Talvez um delito ou mesmo algo que foi desobedecido em termos de uma legislação, mas que é pequeno, então, portanto, pode ser que exista aí uma multa razoável, menor do que seria se fosse um caso de maior repercussão, um caso de uma infração mais grave. Temos o parágrafo 3º que diz: as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, aqui, sanções aplicadas ao agente, ela visa observar aqui, né, a ideia de igualdade em relação a fatos semelhantes, a casos semelhantes, e as penas devem ser, então, da mesma natureza e relativas ao mesmo fato, devem ser levadas em consideração. Então, formando aí precedentes quanto a esses julgados, né, observando os casos anteriores, qual foi o tipo de pena que foi aplicada, qual foi o tipo de sanção, e essas sanções devem observar esses precedentes para serem observados esse direito de igualdade também, né? Então, além de observar as circunstâncias, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos causados à administração, os agravantes e atenuantes, os antecedentes, essas sanções de mesma natureza deverão ser consideradas para essas sanções. Então, esse é o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, trazendo aí essa ideia de interpretação das normas de gestão, deve observar as dificuldades reais do gestor, né, e deve, em decisão, observar aí as circunstâncias práticas na aplicação de sanções. Deve observar aí a natureza e a gravidade da infração cometida, né, os danos que vieram à administração e entre outros requisitos. E quanto às sanções aplicadas aos agentes, deve observar os precedentes para formar a dosimetria daquela pena, daquela sanção, observado aí os casos de mesma natureza e ao mesmo fato. Então esse é o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.